E aí galera que voa, bem-vindos a mais um episódio do canal da Quevista aqui no YouTube. E depois de uma semana parado sem produzir vídeo, a gente volta a produzir vídeo na semana para tratar de um tema um tanto quanto polêmico que eu nem gosto muito de falar, que é a utilização de drones em cenários de guerra. É isso aí, pessoal. No episódio de hoje a gente vai apresentar algumas formas que os drones populares que a gente vê por aí têm sido utilizados em situações de guerra, tanto para o bem quanto para o mal também. Mas antes de apresentar esses drones, vale a pena dizer que tanto eu quanto vários outros fotógrafos e operadores de drones, sempre que alguém aparece para conversar com a gente, quando a gente está fazendo um voo, no meio de um voo, alguém para conversar, volta e meia aparece o tema de que esses drones são utilizados bastante em guerra hoje em dia, né? E a gente sempre tem um trabalho de conscientizar a galera, na medida do possível, de que os drones para usos militares são muito diferentes desses tipos de drones que a gente usa no dia a dia para fazer fotografia. Primeiro porque os drones militares eles são muito maiores e mais pesados, eles podem pesar a partir de 150 quilos. Depois porque eles atingem alturas que nossos olhos aqui do solo não conseguem observar e eles têm autonomia de voo muito superior aos nossos Phantoms, aos nossos Mavic aqui, que tem 15 a 20 minutos de autonomia de bateria. Então eu sempre tive esse trabalho de tentar desassociar essa visão de guerra dos nossos drones aqui, do Phantom, do Mavic, do Yuneec, para tentar que a população como um todo entenda que drone de guerra é drone de guerra e drone de fotografia é drone de fotografia. No entanto, como toda tecnologia pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal, não demorou muito para que aparecessem os primeiros modelos de drone, iguais ao nosso, da linha Phantom inclusive, sendo utilizados em situações de guerra. Na semana passada saiu uma matéria num programa que é tipo Fantástico lá na Austrália, que mandou um correspondente lá para o Iraque, para a cidade de Mossul, para mostrar a vida de algumas pessoas, de alguns personagens lá na cidade que está no meio do conflito entre o governo iraquiano e as forças do Estado Islâmico. O primeiro personagem que eles apresentaram foi a cantora iraquiana chamada Hailey Louv, que faz muito sucesso por lá e que é perseguida pelo Estado Islâmico por fazer letras de caráter contestativo e falando mal deles, e por isso ela tem a cabeça posta a prêmio pelo pessoal do Estado Islâmico. Depois eles falaram com uma australiana que saiu da Austrália para trabalhar num campo de refugiados lá no Iraque, e por fim eles entrevistaram o chefe da polícia local, ou das forças locais, para contar um pouquinho de como essa rotina de convívio diário com a violência num outro grau que a gente não está acostumado aqui no Brasil. Em determinado momento do programa, o repórter está circulando pelas ruas da cidade quando ele encontra 3 corpos de terroristas mortos, jogados pelas ruas da cidade. Eles foram mortos pela força local, pela polícia local, e eles ficam expostos assim na rua como forma de intimidação, de até humilhação, porque para eles a maior ofensa para um islâmico é que o corpo não seja enterrado logo após a morte. Então eles deixam os corpos lá expostos e nessa parte da reportagem todos de repente começam a olhar para o céu assustado e voltam correndo para os seus carros do comboio lá rapidamente. E isso aconteceu porque eles foram avisados que haviam 2 drones no céu perseguindo a equipe de gravação. E aí eles começam a fugir até conseguirem se abrigar debaixo de um viaduto onde o drone não consiga estar imediatamente acima deles. E aí, num segundo momento da reportagem, o repórter, já com um clima mais calmo, ele apresenta que, na verdade, esses drones tratam-se de drones da linha Phantom, que eles foram adaptados para carregar uma bomba dentro, uma granada dentro, e eles têm um mecanismo que, quando acionado, ele simplesmente abre uma tampa e a bomba desaba verticalmente, explodindo no solo. Drop a handmade 40 mil grenade out of this tube, and they are shooting these things out of the sky every single day. Então vou deixar aqui na descrição o link para vocês assistirem a matéria na íntegra, e é muito importante que a gente aqui do Brasil entenda o que está acontecendo e que tipo de violência é essa que a gente não está muito acostumado aqui, mas que é muito mais aterrorizante do que a violência que a gente convive aqui no Brasil. Mas se por um lado os drones podem ter o efeito de aterrorizar durante uma guerra,
eles também podem ser muito benéficos para minimizar os impactos causados por guerras. E é aí que eu apresento um projeto para vocês do inventor afegão Masoud Hassani, chamado Minecafon Drone. O Minecafon Drone é um drone cuja missão é ajudar a identificar onde existem minas terrestres escondidas. O inventor, o Masoud Hassani, ele cresceu numa região ali do norte de Cabul, no Afeganistão, onde existem mais de 10 milhões de minas terrestres numa área como se fosse a área mais ou menos da cidade de Curitiba, aqui no Paraná, no Brasil. E em função disso, existem atualmente, em média, 10 pessoas que morrem por dia por causa de acidentes com minas terrestres de guerras antigas. Hoje, os principais métodos utilizados para a detecção de minas terrestres estão nessa foto aí que eu vou mostrar para vocês. Eles podem ser feitos tanto por animais, podem ser feitos por humanos carregando detector de metais, ou então por veículos apropriados para essa finalidade. Todas essas opções que eu apresentei, ou elas são muito arriscadas para o ser humano e até mesmo para os animais, ou então elas são tão demoradas que não compensam e ficam muito caras em função disso. Esse projeto do Masoud Hassani atual de drones é uma evolução de um outro projeto que ele já fez, que também consistia numa técnica para identificar minas terrestres, só que no caso o instrumento para detecção era uma grande esfera de tubos com ventosas nas pontas que ele ia rolando pela força do vento, então ele ia rolando aleatoriamente, e quando identificava uma mina terrestre ele fazia a força necessária para explodir, e aí também explodir o equipamento junto. Já nesse novo projeto do mapeamento de minas com drones, ele pode ser dividido em 3 partes. A primeira, que é o mapeamento do terreno e detecção de onde existem as minas. Depois existe a etapa de você posicionar, o próprio drone posicionar o detonador no ponto onde foi identificado a mina. E por fim existe a detonação da mina, que é a terceira etapa. O projeto foi lançado no segundo semestre do ano passado na plataforma de crowdfunding Kickstarter com a meta inicial de 70 mil euros. Mas com toda a repercussão que rolou, eles conseguiram arrecadar muito mais do que a meta inicial, chegando ao valor total arrecadado de 177 mil euros. Além disso, eles receberam muitos prêmios no final do ano passado e também tiveram reuniões tanto com o pessoal da DJI lá na China, que está super entusiasmada com o projeto e vai querer ajudar de alguma forma, como também com o pessoal das plataformas de mapeamento de terrenos, como o pessoal da Pix4D, que também demonstrou interesse em ajudar este projeto. Eu acho que futuramente até dá para fazer um episódio só sobre ele, porque tem muita coisa interessante ainda para rolar nos próximos meses, mas com certeza é uma ferramenta poderosíssima para o combate desses danos causados pelas guerras e que afetam países como o Afeganistão, como o Camboja, como Colômbia, como a Somália, como a Angola. Então é isso, pessoal, esse foi o episódio de hoje. Antes de acabar, eu queria dar 2 recadinhos aqui. O primeiro é que a ANAC está prestes a lançar a regulamentação para uso comercial de drone aqui no Brasil, e assim que ela lançar, a gente vai fazer um episódio aqui dizendo o que mudou e o que você precisa agora para trabalhar no Brasil com drones de acordo com as regras. E na parte dos 360 graus, a Samsung agora, além de lançar o seu novo celular, o S8, ela acaba de lançar a sua nova câmera 360 graus, a Samsung Gear 360 Pro, e a gente também vai fazer um episódio aqui para mostrar todas as novas funcionalidades, o que melhorou, o que continuou igual da versão anterior deles. Se você gostou do episódio, não esquece de dar um like aí e de assinar o canal, que é a forma que você garante que vai receber os nossos episódios automaticamente na sua timeline do YouTube. E eu vejo vocês na semana que vem com um novo episódio. Um abraço!